Fala pessoal, hoje estamos aqui em mais um Alô Podcast. Hoje aqui tem a Ellen Medeiros. Ela participa de uma causa muito importante aqui no município e no entorno, que é a causa animal. Oi Ellen, tudo bem? Oi, boa noite, boa tarde, o horário que você estiver vendo o nosso podcast. Muito obrigada pelo convite. E é isso, pessoal. Quem gosta de animal sabe o quanto que é difícil, né? São 10 anos aí nessa causa aqui no município e venho trazendo isso aí no meu coração desde o ventre da minha mãe, que é uma amante dos animais, que a gente já teve canil na minha cidade natal e por aí vai. E trouxe esse amor para cá também, para o Goiás, né? Continuei disseminando esse amor aqui pelos bichinhos. E você era de onde, Ellen? Sou paulista, de Franco da Rocha, São Paulo. Vim para cá em 2013. E aí fui morando, criando. Aí nasceu meu filho. E tem uma história, assim, muito grande aqui na cidade de Valparaíso. Um amor, assim, que eu não consigo voltar mais pra minha cidade. Às vezes meu pai fala, Eli, quando é que você vem aqui? Eu falo, pai, aqui tá tão bom, vou deixar minhas férias aqui, depois eu fico enrolando. Você acaba virando um valparaísense, mesmo sendo de fora, um forasteiro, né? Um forasteiro desde 2013. Ellen, como é que foi esse início aqui na cidade de Valparaíso? Você nessa causa, onde tudo começou e como começou? No Valparaíso, né? Isso. Menino de Deus, o primeiro cachorro que eu resgatei, ele tava com a patinha, eu tenho até a foto dele. Ele tava com a patinha machucada, comida por bicho, e eu não aguentei. Falei, mãe, pelo amor de Deus, vamos ter que pegar esse cachorro. E nós começamos a correr, eu e minha mãe atrás desse cachorro. Com um pano, conseguimos, cuidamos, e aí foi indo. E quem é protetor, ele nunca para em um. Ele ajuda um, ajuda outro. E minha mãe e eu sempre fazendo isso, sem estar divulgando, sem nada, só fazendo nosso trabalho. Só que quando você começa a fazer um trabalho que ele te demanda muito, e começa você a criar as vaquinhas para ajudar, porque o financeiro começa a apertar, você cria vários outros meios para gerar renda, como atualmente hoje eu faço as feirinhas de adoção para poder ajudar esses animais, eu faço também bazar com roupas de amigos que vão doando, roupa em bom estado, a gente vai se virando, caneca, faz rifa, a gente vai se virando para tentar ajudar aquele animalzinho. Bacana, Ellen, isso é muito importante, né? A causa animal, as pessoas estão sempre envolvidas. E você, além de participar desses eventos, você é diretora do Zoonoses, né, aqui de Valparaíso? Sim, pela primeira vez, né, durante esses anos todos aí, vamos dizer que são mais de 12 anos de Valparaíso, que eu tenho um cargo político, né, posso dizer, atualmente como diretora da Zoonoses, que é algo que eu faço com amor, que se eu tiver que ficar lá até 10 horas da noite, igual ontem eu e a Eugênia, a gente estava até umas 9 horas da noite levando o gatinho para adoção, eu fico sem sentir as horas passar, porque é algo que você faz com amor. Mas tem uma diferença, pessoal, entre Ellen Medeiros, protetora, e diretora das Zoonoses de Valparaíso, que é um serviço que é diferenciado, né? Que atualmente a zoonoses ela é para ser um controle de doenças de zoonoses e não um abrigo. Ah, lá não era para ser um abrigo? Não E pode. um abrigo daquele tamanho, com aquele tanto de animais? O que acontece? Atualmente no município, tem animais que entraram com a entrada de doenças de zoonoses, que quando o animal não tem tutor, é um animal de rua que deu positivo para alguma doença, ele vai para lá. E acontece também que no meio ambiente tem a questão dos maus tratos, né? Então, pegou a Polícia Civil, maus tratos, o local que leva atualmente é nas zoonoses, né? Através da Polícia Civil, com boletim, com protocolo, e não simplesmente tá aqui o cachorro e joga lá, não. Tem um protocolo, tem uma investigação por trás disso, e aí ele vai para lá pra gente ter o cuidado com ele até ele tramitar aquela ação e estar liberado para adoção. Todos os animais que passaram dentro da zoonose nas minhas mãos, eu consegui um lar. Então, atualmente, você nunca vai ver o mesmo que estava antes, porque eu já tento ver um lar para ele o mais rápido possível. Porque, gente, vamos ser sinceros, abrigo não é lugar para cachorro. É como se fosse uma prisão. É como se fosse eu ou você dentro de uma prisão, preso, isolado, com água e comida, sem poder respirar, andar. Então, a gente tenta fazer o quê? Chegou, tratou, está disponível para adoção. A gente faz todo o protocolo de entrada daquele animal. O animal passou do período de tudo que ele precisa passar, do tratamento ao fim, a traumas, o que seja, e o trâmite legal também da questão da justiça, porque ele tem que estar liberado pela justiça. Ah, o dono não vai poder pegar mais. A gente doa. Porque às vezes pode acontecer de ser um caso que tenha condições de devolver para o dono, que apesar que desse tempo que eu estou na zoonose, nunca aconteceu de devolver para o dono. Abandonou, largou lá e pronto. A Polícia Civil foi na casa, o cachorro estava abandonado, a pessoa se mudou, e aí por aí vai. São várias histórias, tem várias histórias muito tristes. Teve cachorro que
tava na rua e a pessoa que foi tacar fogo no cachorro. Se você for contar as histórias, é bem, bem pesado. É muito sério, então. A causa animal envolve polícia, envolve bombeiro. Envolve toda uma equipe. Envolve todo o sistema de proteção. E atualmente, hoje, além do município fazer esse trabalho da proteção, a gente também tem protetores independentes na cidade que faz esse trabalho por amor. Porque a gente sabe que a gente não ganha nada por isso. Faz por amor ao próximo, por amor aos animais. Tem protetor e atualmente a gente foi fazer a vacina antirrábica, que a gente fez as inscrições para os protetores fazer da antirrábica dentro das suas casas, que tem 30, 15, 25 animal. Imagina você cuidar dessa quantidade sem ajuda do governo, sem ajuda de ninguém. Só você, porque você gosta de amigos e de rifa e de N coisas para sustentar aquele tanto de animal. Tem que ter muito amor. Voltando ao assunto como é que como é que você chama os zoonoses? É uma casa, é um lar? As zoonoses, atualmente o nome deles se chama Vigilantes Zoonoses. É esse nome que dá. Atualmente ela é numa chácara bem ampla, mas eu não vejo como um controle de doenças. Eu vejo ali como um tratamento, né? No geral, já virou minha casa. Então, Isso. tipo assim, eu trato aquele local como se fosse minha casa. Os animais que estão ali, os colaboradores, desde a limpeza, o RH, os veterinários, ali como se fosse minha casa. Então, eu dou o meu 1000% naquele lugar. Entendi. Eu vou fazer uma pergunta para você aqui, Ellen. Aquelas pessoas, já vimos vários vídeos de pessoas abandonando a porta das zoonoses, jogando por cima do muro. Como é que você vê isso? É desespero? Às vezes a pessoa não tem mais condição de cuidar, está mudando. Aí, assim, você vê o lado humano, a pessoa não tem lugar, é melhor que deixar na rua, joga lá. Assim. Como você vê isso? Eu vejo como irresponsabilidade. Por quê? Se você tem responsabilidade com uma criança e um idoso, o animal você precisa também ter a responsabilidade. Eu estou mudando para um apartamento. Mas quando você pegou aquele animal, por que você não analisou antes? Tá, eu tenho um animal, será que eu vou ter condições de levar ele para outra residência? Será que eu vou ter condições de levar ele para outro lugar? Então, desde o início que você pensa em adotar um animal, você tem que pensar que ele é para a sua vida toda. Eu sou mãe de pet e mãe de 2 meninos. Estou grávida atualmente de 7 meses e tenho um filho de 5 anos. Quando eu resolvi ter animal, o que eu pensei? Aonde eu for, eles irão. Esse ano que eu fui mudar de casa, um exemplo, eu não achei casa com quintal do tamanho que eu tinha na casa no Ipanema. Achei um apartamento e eu bati no chão que eu queria um apartamento térreo. Então, enquanto eu não achei, eu não me mudei. Então, eu procurei algo que se adaptasse com os meus filhos e com os meus animais. Porque eu tenho aquele negócio, você tem uma promessa pro resto da sua vida. Então, o animal, quando você tem ele, é sua responsabilidade até o último dia da vida dele. Quando a pessoa não tem discernimento de algumas coisas, eu acho que a gente tem os canais atualmente, que é o Google, internet, telefone. Então, hoje não tem mais desculpa da pessoa não saber o que ela está fazendo. Porque se você tem tempo para olhar coisas no Instagram, Facebook, por que você não tem tempo de pesquisar algo que pode te ajudar ou ajudar naquela situação que você está desesperado? Sim. Então, hoje em dia, não sei se eu estou sendo um pouco curta nisso. Eu concordo com o seu ponto de vista. Mas o que eu vejo, se você tem o telefone na mão para ver outras coisas, você tem também para você aprender. Igual o pessoal fala muito, zoonoses não faz nada. Mas você já procurou saber qual é a finalidade das zoonoses, qual é a finalidade do meio ambiente e qual é a finalidade da Polícia Civil? Questão dos maus tratos. O pessoal sempre liga maus tratos com os zoonoses. Maus tratos, a primeira coisa que você vê, grave, registre, vá na Polícia Civil e também mande endereço e localização para o meio ambiente também. Por quê? É uma junção. Polícia Civil, meio ambiente. Aonde que entra as zoonoses? Na parte de fazer testes, se tem a doença de zoonoses e abrigar esse animal temporariamente, porque no município ainda não tem esse local específico. O local específico atualmente é nas zoonoses. Então, tudo tem um passo a passo. Então, antes de a gente falar, não está funcionando, a gente tem que ver a finalidade daquele órgão, daquele serviço e como que funciona. Nós temos o Google para dar essa resposta. Bacana. Ellen, como é que você divide zoonose com sua vida particular? Você está com um projeto bacana agora, né? De adoção. Explica um pouquinho pra gente aí como é que você faz. Gente, nem eu sei. Porque eu tenho meu filho, né? Para levar, buscar na escola, para ensinar ele a ser um bom homem. Tenho os meus projetos sociais
com animais e crianças. Se você olhar na minha rede social, já faço trabalho social com criança também. E tem as zoonoses, que é um trabalho muito árduo e sério, que é mapeamento de doença, vacina, controle, atendimentos, protocolos. Então, o que eu faço? Dentro de 8 a 5, sou diretora das zoonoses, horário de almoço, dou uma parada para fazer as minhas coisas que tem que fazer, fora de zoonoses. E à noite, eu ainda tenho uma parte noturna para terminar de fazer as minhas coisas pessoais. E final de semana, que é minha folga, eu pego um pouquinho de zoonoses, um pouquinho da minha vida pessoal e um pouquinho do meu projeto. Então, eu posso dizer que eu sou 3, 4 L's em uma só. Que bacana, que correria. E falando em feira de adoção, gente, a gente tá já desses anos tudo, eu acho que já foi mais de 100 feiras de adoção. Tem fotos e registros. E agora, atualmente, eu abri uma feira para todos os protetores da causa animal se unir em um único só local. O Shopping Sul liberou um espaço pra gente, gratuito. Show de bola. Vai ser dia 4 e dia 5, a partir das 14 horas. A gente fez as inscrições dos protetores. A gente vai ter mais de 200 animais no mesmo local, tudo catalogado, bonitinho. Tamanho, idade, tudo vacinado, para ter um lar definitivo. Então, se você deseja entregar o seu amor para uma pessoa de verdade, é um gato e um cachorro, que a gente vai ter disponível lá para adoção. Bacana. Eu gosto muito de animal. Qual que é o seu preferido? Eu ganhei um par de casalzinho de periquito do Nico aqui. Ele me deu de presente, a gente mudou de apartamento de escritório e o espaço ficou pequeno, como não tinha muito tempo, aí me deu. Aí eu adotei eles. Eu adotei 2 gatinhos, Gente. A Lua, que é pretinha, e tem o Romeu, que ele é branquinho com preto. O Romeu, ele quando eu peguei, ele estava bastante machucado. Ele teve que chutaram, tratei ele todinho. E o trauma? Justamente. Se você chegar lá em casa hoje e for visitar, ele corre, sobe pro muro e vai lá pro sótão. Ele fica lá até você ir embora. Ele tem trauma de Ele pessoa. não confia em todo mundo. Não confia. Não adianta. Além dos gatinhos, tem a Mel também, que é uma Shih Tzu com Poodle, que a gente adotou também. Eu tenho esses animais. A gente gosta, tudo adotado, não compramos, que é o importante, né? Por a causa da adoção. Hoje é crime venda de animais? Ainda não tem uma lei ainda específica, não. O que acontece? No Brasil, alguns estados adotaram. Eu acho que, gente, deputados da Câmara Federal, senador, gente, vamos fazer uma lei que funcione para todo o país. Porque não adianta, o estado ele faz uma lei específica e aí no outro estado já não é, e aí a pessoa, sabe, vira aquela bagunça, fica tipo como fosse vários países do Brasil. Tipo, unificar, né? Unificar. Tipo, se essa lei funcionou no município, no estado tal, vamos ampliar para outros municípios, vamos levar lá para a Câmara de Deputados. A gente tem uma Câmara lotada de deputados lá e atualmente a causa animal cresceu muito. A gente atualmente, se não me engano, a gente está com 6 deputados ou mais na causa animal, no Brasil todo em si, né? Porque no Goiás mesmo, deputado, a gente tem um que representa e tem outros em Brasília, e aí tem que se unir, gente. Essa causa ela só vai funcionar quando todo mundo se unir em prol dela. Porque atualmente, gente, querendo ou não, eu acho os protetores, as pessoas que gostam dessa causa, que eles são muito desunidos. E eu sempre bato na mesma tecla. Gente, vamos fazer pelos animais, não importa se a pessoa é ranzinza, se ela não é. Vamos se unir pelo animal. Porque, agora mesmo, uma feira de adoção que a gente vai fazer no shopping, vai estar todo tipo de protetor. Então, isso aí é uma união, todos os protetores juntos para doar os animais. Sim, olha, os animais que vai ter na feira, quais são os gato e cachorro somente, cachorro. Porque protetor independente sempre resgata gato e cachorro. Sempre. Porque acontece de uma pessoa não castrar o animal cruza, chega em casa, para e ele joga os filhotes na rua, o protetor vê e resgata. E como fica essa divisão de animais de casa com animais, por exemplo, cavalo, bode, que a gente vê direto aí nos vídeos na cidade? Como é que funciona essa divisão? Você fala em questão de resgate, ajuda? Onde vocês se envolveriam hoje, a zoonose? Assim, até que ponto? A zoonose, a questão de cavalo, ela é do meio ambiente. Porque é animal silvestre. Ah, tá. A zoonose, ela é doença de zoonose. Tudo que se encaixa em zoonose, que é a leishmaniose, leptospirose e outras doenças. Tem uma lista bem ampla de doenças de zoonose. A gente tem que ter o controle delas. Controle sobre morcego, sobre rato. Mas explicando que controle para orientação da questão de rato e morcego. A zoonose, ela não faz captura, não tem como. Ela vai orientar para você amenizar o estado. A minha casa está com um morcego.
A gente leva nessa equipe para ver por onde está indo, como está acontecendo, e a gente orienta. Olha, você vai ter que modificar aqui, assim, para o morcego não entrar e para você não pegar. A gente orienta também a pessoa não pegar, porque a gente não sabe de onde que veio esse morcego, como que ele tá. Então, é orientação. Da parte da leishmaniose, quando o animal tem dono, a gente explica qual o tratamento correto. Leishmaniose, gente, não é porque o cachorro tá com leishmaniose que você tem que fazer uma eutanásia, tá? Não é. Existe tratamento. Antigamente, quando não havia estudo sobre a doença, o pessoal ficava apavorado. Eu tenho 2 cachorros na minha casa que têm leishmaniose. Eles vivem tranquilamente. A leishmaniose você só tem que ter uma boa vitamina, uma boa ração. E quando aparecer a doença, você fazer o tratamento certinho com os comprimidos. O animal vive, anos. Eu tenho um Romeu, só que ele é pretinho. O Romeu tem a leishmaniose, ele já é idoso. A mocinha também é pretinha com branco. É idosa em leishmaniose, eles vivem tranquilamente. É uma boa ração, uma boa vitamina. Dou fruta para eles também. Eu faço tudo balanceado. Eles são como meus filhos. Bacana. Cobertor, eu tenho aquela coisinha toda com eles. Bacana. Uma dúvida aqui sobre castração animal. Valparaíso hoje tem castração animal? Não, gente, Valparaíso atualmente não tem castração. Quem faz esse trabalho aí são os protetores da causa animal do município, que corre atrás, que, sabe, bota mesmo para poder conseguir. Tem isso que paga do bolso mesmo em clínica veterinária parcelado. Mas, graças ao nosso antigo gestor Tadeu, que começou a clínica, e agora, graças ao nosso amigo Ricardo Viana, que é o secretário de Meio Ambiente, já estamos perto de finalizar a primeira clínica veterinária daqui, nossa, no Valparaíso, porque já tem uma lá em Lusiânia, a gente vai ter a nossa, aqui no Valparaíso, que em breve vai estar disponível para castração, Bacana. cirurgias, vai ter o mapeamento dos animais de rua, tá? Mapear quais animais que não foram castrados, microchipar. O trabalho que o Ricardo vai fazer, a gente vai surpreender. Eu vou deixar para ele contar mais na frente. Mas vai mudar o município de Valparaíso. Ellen, e todos vão ter acesso ou tem que ser um grupo específico? Olha, de início, na última reunião que a gente teve com o secretário, vai ter que ter com pessoas humildes e animais de rua. Por quê? Se tiver aberto ao público todo, como é que você vai ajudar os mais necessitados? Porque hoje em dia tem pessoas que são humildes e elas amam os animais, mas não têm condições de castrar. Ela vai ter a condição de castrar lá no hospital veterinário. Então, a gente tem que saber fazer essa separação. Vai ter um cadastro só de protetores, porque o protetor precisa daquela vaga, sabe? Para castrar o animal, é necessário. Então, ele vai ser uma coisa bem organizada. Eu castrei os meus animais. Não é tão caro assim, né? É caro. O meu eu achei mais... o meu eu tive desconto por conta da quantidade. Eu tive desconto nos 3. Atualmente, na época, você pagou quanto? R$600. É caro. É caro? É caro. Se você botar o protetor que resgata aí 5 animais por semana vezes R$600, ele não tem esse dinheiro. Não tem. Fora o medicamento. Pra mim é porque o meu é único, né? Os meus 3, eu castrei e resolveu o meu problema. Então, se torna muito caro. Então, quando a gente não grande tem... quantidade, fica pesa. absurdo. Semana passada eu castrei 2 cachorros e 2 gatos. Mesmo com desconto, para mim se tornou caro. Porque além da castração, tem os medicamentos pós-operatório. Então, um cachorro sozinho, ele custa mais de R$600 com desconto. Aí você bota esse valor vezes a quantidade que você tem para castrar. Então, acaba ficando muito caro. Né? Fora que o protetor não fica só na castração. Animal atropelado, precisa fazer um raio-x. O protetor mesmo, que se preocupa com o animal, ele não tá ali para gravar. Ele tá ali para resolver o problema. Como é que é? Primeira coisa que você faz quando você resgata o animal. Exame de sangue, para saber se ele tem alguma doença, além do que aconteceu com ele. Testes de sinomose, leishmaniose e outras doenças, porque se ele tiver alguma doença, já tem que fazer o tratamento, é erliquiose. Fez todo esse check-up, aí você vai partir porque ele precisa realmente. Para você fazer o tratamento certo. Porque às vezes as pessoas acham que é só pegar, meu Deus, tal, e pronto. Não, gente, tem uma triagem, um gasto muito grande. E o protetor de verdade, ele não fica só nisso. Depois que ele faz todo esse tratamento, ele vai correr para doar aquele animal. Então, o resgate ele tem que ter início, meio e fim. Tem muita gente que você vê resgatando e cadê o animal? Onde foi parar? Sim. É só um vídeo? Você levou ele para onde? Você deu só um dipirona? E o que aconteceu com ele depois? Não. O protetor que ama, ele vai cuidar do início ao fim. Isso é importante, tem que ficar atento aí. E tem que ficar atento. Gente, por favor, fica atento, porque às vezes a gente vê algo que por trás das câmeras não é a mesma coisa.
Então, procure saber onde foi esse animal, como foi o resgate dele, onde ele foi parar, se ele está disponível para adoção. Não só para saber investigar, mas até para ajudar esse animal a ser adotado por uma pessoa decente. E as pessoas hoje, uma vez eu recebi uma visita, pô, você tem um gato preto dá azar. Aí eu dei vontade de falar, pô, dá azar é sua língua, pô. Eu dou essas respostas às vezes. Eu falo igual a Jane fala assim, você é corte rápido, Tramontina. E é um animal super bonito que eu acho minha gatinha, a Lua, o nome dela é Lua, eu acho ela perfeita, fica em cima do lugarzinho dela, fica uma pose, acho perfeita. Sou apaixonada por gatos, mas eu tenho alergia, tanto gato como cachorro. E eu tenho um cachorro porque ele fica pouco no quintal, então ele não tem muito contato. O gato já quer ficar mais pertinho e tal. Essa novidade é nova. Isso é novo, porque como você mexe na causa e tem alérgico? Nossa, lá na zoonose, se você perguntar pra Jeane, né, Jeane, tem hora que eu tô com o rosto inchado, espirrando e tal, mas eu nem ligo. Eu falei, tá lá, firme. Tô lá firme. Eu falei, gente, se for pra morrer por isso, eu vou morrer feliz. Vou morrer com amor. Voltando ao assunto da castração, Lusiânia tem hoje, né? Tem o hospital lá, mas tem uma triagem, você vai fazer uma inscrição, aí da inscrição você faz o exame de sangue, igual eu falei, gente, para fazer as coisas não é só... Não, tem um exame por trás. Do exame de sangue, deu tudo certo, eles vão ligar para você para marcar a castração. Eles atendem em Valparaíso? Gente, lá é somente para Lusiânia, mas você sempre tem um que burla o sistema. Mas é igual que eu tô falando, todos esses hospitais, eles são específicos para aquela região. É claro que se chegar alguém lá numa emergência, eles não vão negar. Eles não vão perguntar de onde que você é. Então, Valparaíso tá passando da hora de ter um, né? E vai ter. E vai ter, tá surpresa, chegando. Gente, tá chegando. Bacana. Olha, outra coisa, qual a importância da adoção responsável dos animais hoje para você? Muito. Gente, eu fico até às vezes sem graça, porque quando a pessoa vai adotar, porque eu não trouxe a ficha aqui, era pra ter trago. Eu pergunto a vida todinha da pessoa. Se a pessoa, no começo da pergunta, ela não se incomodar e deixar perguntar todas as perguntas, é porque ela realmente gosta de bicho. Por quê? Quando a pessoa começa a se incomodar com as perguntas que eu faço, é porque ela não quer adotar porque ela gosta. Ela quer adotar porque achou bonito e pronto. E aí eu não consigo doar. Então eu faço um check-up. Aonde você mora? Se é murado? Se é cercado? Quem mora com você? Se é próprio? Se é alugado? Há quantos anos você mora nessa residência? Você trabalha de quê? E quantos anos você está naquele emprego? Eu pergunto a vida todinha. Porque hoje em dia, infelizmente, gente, existe muita tortura de animal, zoofilia e coisas que só Deus sabe que eu nem gosto de ver. Então você não pode doar o animal de qualquer jeito porque a pessoa achou que é bonitinho. Não façam isso. A adoção ela não pode ser rápida. Ela tem que ser lenta e cuidadosa. Investigue, faça perguntas e mesmo você fazendo tudo isso, pegando os dados, documento, que eu pego também, RG, CPF, comprovante de residência e vou até na casa. Ontem a gente foi até na casa, não foi, Jeane? Ontem a gente foi até na casa, entregar pessoalmente para ver onde o animal está indo. Ainda pode correr o risco de acontecer alguma coisa. Então, por favor, nunca doe um animal sem fazer as perguntas certas e sem fazer acompanhamento. Eu te dou o animal hoje e eu fico 6 meses na sua cola. E passou os 6 meses, 1 ano, eu fico, como é que tá aquele cachorro, aquele gato? Vou lá, ligo, quando eu vejo tá a coisa mais linda do mundo. Bem cuidado. Bem cuidado. Que bacana. Quando a pessoa acha, antes de fazer a pergunta, aqui na Alô Valparaíso a gente recebe muito animal perdido. Eu encontrei esse animal, dá para você postar? Perfeito. Eu perdi meu animal, ajuda. Quero encontrar, minha filha, geralmente a criança é a que mais sofre. Quando a pessoa encontra o animal, que ela não consegue divulgar, postar, o que ela tem que fazer para ir atrás do dono? Gente, eu aconselho a pessoa a acolher. Por quê? O animal você achou na rua. Aquela hora que você estava lá, ele estava lá, mas daqui 1 hora, 2 horas pode acontecer alguma coisa, ele tomar um susto, ele sumir. Então, se você puder acolher esse animal na sua casa, divulgar ele e pedir ajuda pelos órgãos competentes, pedir ajuda para a população, é a melhor forma possível. Até as zoonoses mesmo, a gente divulga muito bichinho. O pessoal perdeu ou achou e a gente divulga mesmo. Então, a melhor forma é você acolher naquele momento. A gente já... Vamos entrar num assunto bem polêmico agora, que é os maus tratos. Né? Hoje a lei aumentou, né? Está mais rígida. O maus trato hoje é crime. E como funcionam as penalidades para esse tipo de crime hoje?
Olha, são várias penalidades, então não tem como descrever aqui, mas o que acontece? Não adianta a gente ter essas leis e não ter fiscalização. Atualmente no Brasil a gente tem uma lei que chega até 100 milhões aí de multa, prisão e tudo mais, mas dependendo do município não tem a fiscalização. Como é que você vai aplicar isso? Se você não consegue fiscalizar, se você não consegue executar. Então, atualmente eu ainda acho que é fraco não a lei, mas a fiscalização, então é como não tivesse. Vamos dar um exemplo. Um vizinho meu tortura o cachorro. Aí, para eu denunciar ele, eu tenho que ter prova, né? Então, eu tenho que conseguir essa prova. Às vezes eu não consigo, aí eu denuncio. Se não pegar em flagrante, é a mesma coisa de nada. Então, aquele animal que já estava sofrendo, ele pode sofrer muito mais em um local mais escondido. Então, tem que criar uns métodos que sejam mais eficazes em questão de fiscalização. Que não tem. Infelizmente. Você fala isso é geral, Brasil no inteiro. Brasil inteiro. Gente, uma coisa que eu queria deixar para vocês muito claro, que Valparaíso ele não é a única bolachinha do pacote que está sofrendo na causa animal. É o país inteiro. Eu sou paulista, minha tia é protetora lá, tem canil lá, tem ONG que ela participa, que ela faz parte, ela é uma das diretoras. E lá sofre maus tratos dos animais na maior metrópole do mundo, porque o Brasil é a maior metrópole do mundo. Imagine nós em Valparaíso, Lusiânia, Ocidental e outras cidades pequenas, como é que a gente fica? Então, às vezes, é uma coisa geral. Né? É claro que a gente não é todo mundo, a gente tem que lutar para Valparaíso ser diferenciado, sim, pela causa animal e que tenha pessoas de verdade lutando, porque tem muita gente que diz que é protetor, que diz que é defensor, mas não é. Não está sentindo no dia a dia. Está só sendo sensacionalista para aparecer. Só aparecendo e não resolve. Como que eu resolvo? Eu, Ellen. Eu ajudo os animais como eu posso. Castrando, vacinando, fazendo cirurgia e doando. É o que eu sempre falo. Tem que ter um destino para aquele animal. Você vai só pegar e fazer o básico, o animal vai viver aonde? É claro que tem as exceções do cães comunitário, que eu sou a favor dos animais comunitários que já estão acostumados a viver livres. Eu acho que eles não conseguiram ficar presos. É uma exceção. Mas os animais que foram resgatados, que tinham dono, que sofreu alguma coisa ou que é filhotinho, a gente tem que ter o destino da adoção. E como faz a denúncia? Atualmente, Polícia Civil, como eu falei. Polícia Civil é a primeira coisa que tem que fazer, boletim. E meio ambiente, né? Meio ambiente. São meio ambiente. Meio ambiente você tem que fazer a denúncia, mas formalize sempre na Polícia Civil. Porque o meio ambiente só pode ter uma ação dentro daquela residência com o aval da Polícia Civil. Ninguém pode invadir a casa das pessoas assim. A gente tem um símbolo hoje que é o caramelo, né? Que é lindo. O caramelo, assim, ele é o símbolo do animal de rua, seria, né? Sim. E é muito perigoso o animal de rua, tanto cachorro, gato, outros animais. Mas tem muitos animais que crescem na rua e morrem na rua, que não aceitam. Que não aceita. Eu vou te contar uma história. A Irene é prova viva. A gente, lá na Zoonose, a gente tinha um cachorro chamado Vovô. Esse cachorro, ele não fica preso, de jeito nenhum. Sabe onde é que ele gosta de ficar? Ele gosta de ficar de frente pra farmácia. E quando ele vê a gente, ele corre da gente. Ele já tá idoso. Eu falei, Jeane de Deus, quando ele estiver bem idosinho, eu vou sequestrar de novo e vou ter que ficar com ele. Porque como é que a gente vai ficar com esse cachorro na rua desse jeito? Ele não aceita, ele foge. A gente pega ele, captura ele e foge. Ele não aceita ficar preso dentro de casa. Ele não fica. Não fica. A vida dele é viver livre. E ele gosta daquela hora ali. Você pode ir qualquer horário, você vai encontrar ele naquele mesmo lugar. Só não vou falar onde é que tá, porque vai ter uma pessoa meio doida querendo matar o bichinho, né? Então, eu não vou falar o local que ele tá. Mas todas as vezes que eu tirei ele de lá, ele voltou. Voltou. Já tirei, tipo, umas 10, 15 vezes. Eu tenho as fotos. Ele volta. Ele gosta de viver livre. Então, eu acho que a gente tem que ter depois, futuramente, algum projeto que recolha esses animais idosos para ele ter o último dia de vida dele, mesmo ele não querendo ficar. Mas que ele tenha o último dia de vida dele tranquilo, né? As mãezinhas que parem na rua, que eu fico morrendo de dó. Teria que ter um lugar específico para aquela mãezinha de rua ter a sua maternidade tranquila, até os animais ser doados. Depois castra ela, se não conseguir adoção, não retorna para o local de destino. Aí a gente tem que ter um olhar, né, para esses animais diferenciados. Há muito ataque desses animais a seres humanos, os que ficam soltos na rua? Não. Sabe o que eu acho engraçado? O pessoal me liga assim, Ellen, o cachorro mordeu fulano, Beltrano, tarará. Eu falei, tá, você tem a foto e o vídeo? Não.
Como é que foi isso? Não, ele quase mordeu. Não mordeu. Às vezes a pessoa inventa que mordeu para tirar aquele animal do lugar dele. Então, o que eu sempre peço? Fotos e vídeos. Se tem foto e vídeo do ocorrido, se tiver, a gente tenta solucionar para ver o que a gente pode ajudar. Porque tem gente que mente, só porque ele está incomodado com a presença do cachorro. E as pessoas se incomodam com tudo. Tem gente que se incomoda até com o vizinho e com o vento que passa do lado. Imagina o cachorro. Qual a melhor forma que você acha que pode combater o abandono do animal aqui? É difícil. A gente tem que começar pelas escolas, que eu comecei umas palestras ano passado. É as escolas para o filho ensinar o pai. Por quê? O pai já está com aquele negócio, eu fui criado assim. Criado assim. Eu aprendi assim. Cachorro para mim é na corrente, cachorro para mim é no quintal. Então eu acho que se o filho aprender na escola, no dia a dia, ele vai levar isso para o pai, para a mãe, para os irmãos, para os familiares. Eu acho que começa pela educação. Começou pela educação, eu acho que a gente começa a melhorar, ensinando o que é maus tratos, o que é abandono, o passo a passo. Tanto que nessa feira, gente, vamos ter uma tenda somente para explicar sobre isso. Adoção responsável, maus tratos, doenças de zoonoses, tudo. Vamos estar com uma equipe de 10 veterinários competentes explicando tudinho sobre isso para a gente tentar colocar essa sementinha do amor dentro do seu coração, viu? Eu já vi você apostando muito sobre vacinação. As campanhas de vacina, como funciona? Tem como levar a qualquer momento ou é só na época de campanha? Nas vacinas de zoonoses, que é a antirrábica, que eu foco muito nessa vacina porque já está há mais de 30 anos sem casos de raiva. Eu, quando entrei na zoonose, só tinha no dia D, que era setembro, e que era todos os postos de saúde, e na própria zoonose, quem quisesse levar. O que eu fiz de diferente? Eu sou protetora. Eu tenho um total 12 cachorros. Tanto que a casa da minha mãe tá quase pra me matar. Porque ela disse que não tem onde enfiar mais. E eu falei, Regiane, eu vou criar uma inscrição pro protetor se inscrever e eu vou na casa desse protetor vacinar esses animais. E vou criar do animal comunitário também. Por quê? Porque o cachorro tá solto, a gente vacina esse cachorro solto. É a pessoa que já tá acostumada a alimentar segura e a gente faz a vacina e dá a carteirinha. Tanto que a Priscila é a nossa maior parceira. Priscila, muito obrigada e parabéns por estar cuidando dos animais de rua lá no bairro ali no Bravos é ali aonde? Ali, aquela rua de cima do Bravos? Ali já é Valparaíso 2. Mas tem um nome específico daquela rua. Ela cuida dos animais comunitários, são 6 animais lá. E aí, a gente faz a inscrição, faz o mapeamento e entra em contato com eles. Então, que a gente ainda está terminando. Tá? Acredito, desde o mês passado, tanta gente. A gente vai na casa do protetor, faz a vacina, faz a carteirinha e volta no próximo ano. Então, todo ano, enquanto eu estiver dentro da zoonose, a gente vai ter essas inscrições para a vacina antirrábica para protetores e animais comunitários. Ellen, eu não sou protetor, eu só tenho um cachorro. Você pode ir nas zoonoses de 8 às 4. Por que de 8 às 4? Porque a gente tem horário para fazer as coisas dos animais, medicação e tudo mais. Então, de 8 às 4, segunda a sexta, você pode levar seu animalzinho para vacinar lá, que tem vacina disponível, tá? E quem não quiser ir lá, todo final de ano, como a prefeitura já faz, que é a Secretaria de Saúde, a nossa secretária Luciana, a gente faz a vacina em todos os postos de saúde. Então, fica mais perto para a pessoa se locomover, o seu posto de saúde mais perto. Então, é um trabalho, assim, muito bonito, muito, sabe, assim, um conjunto, né? É um conjunto de detalhes, né? De detalhes. Bacana. Outra coisa que eu lembrei aqui, aqueles animais que são criados na rua, que não tem como, eles não vão, fogem, igual o caso do vovô. Até as pessoas, né, colocam água, colocam... Os protetores independentes. Os protetores independentes, isso aí. Funciona bem aquilo? Funciona. Só que funciona a parte do protetor, mas a população não respeita. Gente, tem gente que rouba a casinha do cachorro, assim, rouba a coleira do cachorro. Gente, pra que vocês fazem isso? O protetor já não tem renda. Ele faz vaquinha pra conseguir. E a pessoa simplesmente vai lá e pega a casinha, o cobertor do cachorro de rua. Tem que fazer ao contrário, né? Tem que doar, levar mais uma casinha. Pega lá o número do protetor, entra em contato. Você tá precisando de cobertor? Gente, uma coisa que eu vou ensinar pra vocês. Se você tiver cobertor que você não tá usando, entre em contato comigo. Ou entre em contato com o protetor mais próximo de você, porque serve pros animais de rua. Entendeu? Serve pra fazer N coisas. Eren, tem roupa usada aqui que tá em bom estado. Pode falar que a gente vai buscar aí na sua residência, que serve para vender e virar remédio, castração, alimentação para os animais, tá? Então é um conjunto, é a população com a comunidade, com o protetor, com todo mundo. A pessoa que, por exemplo, tem muita gente que não tem tempo para ter um pet, tem gente que já
quer um pet, mora sozinho, quer um pet, quer um amigo. Se não gosta, ajuda. O meu amigo Nico ali, ele tem um coelho. Eu falei pra ele que é bem a cara dele ter um coelho, gente. Eu já até imaginava já. Ele gosta desses animais, coelho, peixe, passarinho, porque a vida dele é correria. Às vezes ele não tem tempo de cuidar de um gato, um cachorro. Mas, vou te dizer uma coisa, desculpa te cortar. Ele fica mais na rua que na casa dele. Eu fico mais na rua, mas é melhor eles estar dentro de uma casinha no quentinho do que eles estar na rua. Eu penso assim. Porque você chega de manhã, você sai de manhã 6 horas da manhã, a maioria das pessoas sai 6 horas da manhã para trabalhar. 5, 6, né? Aí você chega, dá atenção pro seu cachorro. Oi, bom dia, boa tarde, boa noite, brincou. Você chega em casa, tem gente que chega 6 horas, mas tem gente que chega 9 horas. O cachorro vai te ver, mas ele vai estar lá. Água limpa, comida fresca, caminha e protegido da maldade humana. Mas eu sei que ele adotou um gato lá sem querer, porque o gato vive lá fazendo amizade com ele lá. É porque é o animal que escolhe o dono, viu, Nico? Vai ter que adotar. Vamos ver a castração já, viu? Bacana assim. E para as pessoas que querem doar, essas pessoas que não querem um animal, beleza, tem muita gente que não quer um animal por questão pessoal mesmo, mas quer ajudar, quer dar ração, pode estar entrando em contato mesmo assim. Gente, ó, as redes sociais é Ellen Medeiros, com H2L, você pode entrar através do Instagram. Tem meu telefone também, que é o 619-8196-6287, que eu posso buscar essas doações direto na sua casa, que às vezes a pessoa não tem carro e ela quer ajudar. Você pode ajudar com doação, você pode ajudar com valor. Eu prefiro a pessoa dando uma doação do que valor. E se a pessoa quiser também ajudar nas despesas da clínica, eu prefiro que ela faça lá para a clínica do que para mim. Mas fica conforme a pessoa queira ajudar. Porque às vezes a pessoa não tem animal, mas ela gosta e quer ajudar. Até o que eu falei, coisas usadas em casa que não está utilizando, pra gente tem utilidade. Até vasilhinha, gente, aqueles potes lá sem tampa. Tudo manda pra cá, viu? É isso aí, pessoal. Você está acompanhando aqui no Alô Valparaíso, podcast, a Ellen Medeiros, na Causa Animal. A gente está entrando na reta final aqui. Eu vou fazer mais uma pergunta aqui para você, Ellen. Mais duas, né? Pode fazer, tô aqui. Pronta. Essa é, na sua opinião hoje, sua opinião pessoal, o que a cidade precisa melhorar? Eu sei que são inúmeras causas, inúmeras coisas, mas assim, hoje, o que mais precisa hoje no município para melhorar a causa animal? Cara, eu vou listar o mais importante que já está acontecendo, que é a castração em massa. O mais importante. Porque você castrando, você está eliminando o abandono, você está eliminando doenças. Porque castração não é só questão de procriação. É a questão de uma doença de uma piometra, outras doenças que dá no útero, que dá também no cachorro. São N doenças. Então, a castração em massa e a classificação desses animais que não têm dono com microchipagem já vai ajudar bastante. Muito. As outras coisas a gente vai conquistando o espaço aos poucos, né? Então, atualmente, na causa animal, a castração em massa é o que eu mais desejo e que já está prestes de acontecer, porque eu confio muito na palavra do meu vereador licenciado e, atualmente, né, nosso secretário Ricardo Viana do Meio Ambiente, quando ele fala, ele cumpre mesmo. Não é puxação de saco, é porque eu conheci ele desde 2012, ele sempre me acolheu, sabe? É uma pessoa que ele te dá a palavra e ele cumpre. E é um amante dos animais. É uma pessoa que não tem muito bicho por conta da correria, mas ama de paixão. Vocês não entendem o quanto que ele ama cachorro, gato, ele é apaixonado. Lá mesmo no meio ambiente, ele já adotou 2. Vamos entrar em contato com o Ricardo Viana, que ele também é amigo nosso há muito tempo aqui. Vamos trazer ele aqui para fazer um podcast com ele. E já pode perguntar que ele vai confirmar. Em breve vai ter aí o Hospital Veterinário. Ele está com um projeto também maravilhoso que eu vou deixar ele falar. Ele está cheio de novidade aí, gente. Bacana. Ellen, para finalizar, deixa uma mensagem humana para as pessoas que gostam de animais, que gostam de pet, que pretendem ter seu pet. Adote um animalzinho aí. Pessoal, vou dar 2 mensagens lindas aqui. Se você não puder adotar, ajude quem cuida da causa animal, ajude aquela pessoa que se dedica à causa animal. Toda ajuda é bem-vinda, nem sempre é financeira, mas até ir lá um dia na casa desse protetor, ajudar até lavar os canil. Eu já fiz isso muito. E para você que deseja adotar, adote, mas pense no geral, né? Adote com responsabilidade, sabendo que o animal é igual criança, ele pode ficar doente, ele pode precisar de outras necessidades, então você tem que adotar com muita consciência, sabendo a responsabilidade de que é para sempre. Adotou, é para sempre.
Bacana. Então, e quero agradecer também, que eu posso agradecer as pessoas que estão apoiando a Pode feira. sim, os seus apoiadores, pode falar à vontade. Pessoal, atualmente a gente tem um apoio nessa feira do Valparaíso que cuida do nosso secretário de Planejamento, Milton, Shopping Sul do Valparaíso de Goiás, Prefeitura de Valparaíso do nosso prefeito Marcos Vinícius, gratidão por apoiar a causa animal, por acreditar nesse projeto, Secretaria Municipal de Cultura do Afrânio Pimentel, Wagner Paixão, que é o nosso secretário de Infraestrutura e nosso vice-prefeito, Ricardo Viana, meu grande amigo, secretário do Meio Ambiente, Classe A, que é uma equipe de motoclube, olha, a novidade. Para quem gosta de moto, a gente vai ter uma exposição de moto, eles são apoiadores da causa animal, apoiadores de todas as causas sociais. Também a nossa agropecuária Acopet, lá do Jardim Gá, que está apoiando, são pessoas que ajudam muito também. Adotaram Bacana. 2 pitbulls nossos, eu estou muito feliz, muito obrigada, Larissa e esposo. Ao nosso Instituto Alquimia, que você tem que conhecer ela, a Kelian tem um instituto lindo na cidade ocidental, e ela recolhe animais também de Valparaíso. Ela ajuda Valparaíso e região. Ela tem um amor muito grande. Sabe o que ela é formada? Em enfermagem e cuida de animal. Eu falei, mulher, tu tinha que ser a veterinária. A N+, a veterinária maravilhosa lá do Esplanada 3. Ao Anjo de 4 Patas do Marajó, meu parceiro. Saiba que você pode contar comigo sempre, coração grande, um veterinário maravilhoso. Agropecuária Pai e Filho, que fica ali perto da Câmara de Vereadores, é um casal perfeito. Eles cuidam de animais de rua, tem animal em casa, ainda ajudam em N projetos. Eles vão estar lá pessoalmente lá no dia do evento. E, por fim, o nosso doutor Rafael, gente. O doutor Rafael, ele é veterinário de porte grande. Ele também cuida de porte pequeno, mas ele é apaixonado por cavalos. É o amor da vida dele. Vai estar presente lá, ajudando a gente. Gratidão a todos que ajudaram no evento. Se eu esqueci de alguém, sou muito grata por toda a ajuda de todo mundo. Porque, igual eu falei, é com a união e de mãos dadas que a gente consegue chegar longe. Muito bom. Aí dá para ver que se você ama mesmo, é de paixão, você faz por paixão mesmo, cuidar dos animais, sem sensacionalismo. Parabéns pelo seu trabalho, continue assim, pode contar aqui com a gente da Alô Valparaíso, beleza? Muito obrigado pela sua presença aqui e até a próxima. Obrigada, gente. Até mais. É isso aí, pessoal. Estamos encerrando mais um podcast aqui. Se inscreva, compartilhe o link e até a próxima.